Senhoras e senhores, recebam então a composição da mesa o senhor Procurador-Geral Federal, Dr. Miguel Cabreira Cauã. Senhoras e senhores, recebam também para fazer a composição da nossa mesa a excelentíssima senhora presidente da Amprev, a doutora Maria Santíssima Marques. Por gentileza também, abrilhantando a composição da mesa, o senhor Subprocurador-Geral Federal, Dr. Elvis Galera Garcia. Gostaria também de convidar aqui a doutora Márcia Elisa, diretora de departamentos da Amprev. Por gentileza também, doutor Renato Rodrigues, representante de todos os procuradores federais. Procuradores regionais federais. Senhoras e senhores, com a palavra então a nossa excelentíssima senhora presidente da Amprev, doutora Maria Santíssimo Marques. Dando continuidade no nosso evento, nós teremos agora o painel da Procuradoria-Geral Federal, tão esperado por todos nós, né? E nós agradecemos de antemão a presença de todos que aqui se encontram. E, para não perdermos tempo, vamos passar a palavra já para o doutor Miguel Cauã, nosso querido Procurador-Geral Federal. Pessoal, muito bom dia a todas, a todos. Para mim é uma alegria poder voltar aqui e dizer realmente, né, tantas vezes, né, doutora, que tivemos aqui esse ano, podendo almoçar com vocês aí, compartilhar, conviver, né, com muitos de vocês aqui, que fico olhando aqui, né, nossos antecessores, né, nossos professores, eu vejo aqui a nossa instaladora da PF Paraná, né, que esteve comigo lá, coisa... Então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, pessoal. O Bianco sempre, o ministro vai estar conosco amanhã, né? Mas o Bianco sempre fala que quem não conhece a história não pode imaginar que vá nos conduzir para algum lugar no futuro, né? E estar aqui com vocês hoje é uma alegria, porque eu vejo que nunca senti a Amprev tão presente e tão determinante para o nosso futuro, né? Então, desde o primeiro dia que tomei posse, creio que a primeira portaria que assinei foi a homenagem aos procuradores federais aposentados, né? Que acabou podendo reconhecer os mais de 1.000 aposentados que a gente tinha, que tiveram que sair, infelizmente, de forma silenciosa da carreira, né? Uma coisa que me marcou muito, logo que eu cheguei, eu tomei por praxe telefonar para os colegas que se aposentavam, né? Porque, e aqui não é demérito, né? Mas assim, eu via muitas homenagens à Jovita, né? Sempre a Jovita, sempre ela sendo homenageada, né? E um dia, conversando com o Rafael Camparra, eu falei assim, e a gente telefonou para o doutor Manuel, que estava se aposentando, não por opção, mas porque ele estava, infelizmente, perdendo a visão, né? E foi uma cena que me marcou muito, porque ele estava sozinho, né? Ainda era final de pandemia, assim, uma época de transição, ele estava sozinho na procuradoria, e ele, fazendo videoconferência comigo, Camparra, ele começou a chorar, né? Falou, poxa, estou aqui sozinho, meu último dia. Ó, o Dr. Weber, agora que eu vi aqui, nosso primeiro procurador-geral, nosso professor, né? Contou uma história fantástica para a gente nos 20 anos. E ele chorou e, num certo momento, ele até abraçou o monitor, assim, né? Falou, puxa vida, estou indo embora hoje, não tem ninguém aqui para se despedir de mim.
E eu que reclamei a vida inteira desse computador, já estou com saudade dele, né? Então, isso é verdade, isso é um fato verdadeiro. Aquilo ali me causou um impacto assim muito grande, né? Porque eu fico pensando em mim, vejo aqui a doutora Santíssima, né? Vejo todos vocês. Eu vejo que, às vezes, e provavelmente vai acontecer comigo, a gente vai sair da PGF, vai sair da Procuradoria, mas a Procuradoria não vai sair da gente, né? E muitas vezes a gente não vai estar preparado para esse momento, né? Então, poder fazer essa homenagem com os procuradores aposentados ano passado, esse ano, né? 24 de janeiro, se eu não me engano, 26, certamente vai ter para o futuro agora, né? Para mim foi uma alegria poder conviver com vocês, ouvir as histórias aqui da Santíssima, né? Desde Saulo Ramos, né? Ela conta muitas histórias todas. Para mim é um privilégio muito grande. Eu converso com os colegas atualmente, vejo que pouquíssimos conhecem a carreira, a história da nossa carreira, né? Desde a criação. O aragonês sempre fala uma coisa que é importante, né? A gente nunca pode perder de vista que a carreira não começa com a nossa nomeação, né? Quando a gente é nomeado em algum cargo, como diretor, como coordenador, a gente tende a imaginar que a gente vai mudar tudo, que a gente vai fazer acontecer, e a gente não pode perder de vista que a gente está ali. Se a gente está ali é porque alguém nos trouxe até ali, né? Que a história da carreira é maior que a gente, né? E nesse sentido a história da Amprev, de fato, é maior que a da PGF, né? A gente está no 22º Comprev, né? Que por si só já fala muito, né? Que é mais antigo que a própria carreira de procurador federal. E nos 30 anos da Amprev, poder estar aqui com vocês, uma data tão significativa, né? A mais antiga das associações. E aqui eu queria fazer um registro, pessoal, do nível de atuação da Amprev, que, né, peço desculpa para citar, mas a própria doutora Thelma já tinha começado essa aproximação, que foi exponencializada aqui junto com a Santíssima e o Aloysio, né? E a forma serena, madura e inteligente como a Amprev faz a representação associativa hoje, para nós é um modelo, né? Não é à toa que, não sei se eu podia até falar isso, Santíssimo, nós vamos todos nos associar, né? Todos, eu, Elvis, Adler, Bianco, a Marina, a Thalita já se associou, né, e tantos outros, porque hoje eu vejo que esse é um modelo de representação que, de fato, nos representa, pessoal, porque outra coisa que a gente não pode deixar de ter dimensão é que, cada vez que você solta uma nota pública na imprensa, ou que você faz um questionamento público do dirigente, em raras vezes, e aí eu não vou discutir aqui da boa-fé ou não de se fazer isso, entendeu? Mas raras vezes você vai atingir o dirigente. Raras vezes você vai atingir ele. Porque quem atua naquelas questões é um colega e é a matrícula de um colega, né? Então, quase que certamente, quando você soltar uma nota contra a sua casa, você vai atingir os seus colegas, né? E isso foi uma questão que, nesse único ano meu de gestão, me causou muito desconforto, porque todas as vezes que se questionou publicamente, desnecessariamente, a instituição, sem um prévio diálogo, às vezes, sem sequer perguntar por que estava acontecendo alguma coisa, eu vi colegas sofrendo. Eu vi colegas sendo questionados pelo TCU, e não fui eu que fui questionado, não foi o Bianco. Foram colegas que atuaram naquele processo, né? E, da mesma forma que a gente tem que ter cuidado nas relações institucionais, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Afinal de contas, a associação ela representa os membros da carreira, né? E a casa dos membros é a instituição, né? A gente tem 2, 3 casas, né? As associações são também. Mas a casa primária, a razão de existir até da associação, são os associados que estão lutando no dia a dia ali, né? Então, por acreditar que a Amprev tem feito esse trabalho fantástico, pessoal, sem aqui falsos elogios, ou porque estamos aqui, a Santíssima sabe que a gente esteve muito próximo mesmo esse ano inteiro, passamos um ano muito turbulento, foi um ano totalmente atípico na vida do cidadão brasileiro, vocês acompanharam aí, um judiciário diferente do que a AGU acostumou a se relacionar, né, uma cúpula do judiciário, um Supremo. Então, assim, o Bianco, que foi uma pessoa muito sábia,
porque ele a todo tempo preservou a instituição, né, sabendo do seu papel como advogado-geral, mas também como que é um papel duplo, né, é um órgão unipessoal do presidente, da presidência, mas é também o chefe da nossa casa, né, e ele soube diferenciar isso, soube não deixar a política ser trazida para dentro das nossas 4 carreiras, e digo aqui de público, soube fazer isso de forma brilhante, um sacrifício pessoal enorme para isso, né, porque podia ter contado conosco se quisesse, né, mas optou por não fazer, blindou a instituição, e tenho certeza que essa transição que a gente vai passar agora vai ser serena muito por isso, né, porque a gente não politizou as nossas 4 carreiras e também não revidamos, né, quando fomos atacados. Então, espero que esse seja o espírito do próximo procurador que venha, procurador-geral que venha, que continue esse relacionamento com as associações. Vocês todos foram testemunhas do quanto eu tentei trazer todas as associações da AGU para cá, né? Eu brincava que aqui era a Suíça, que era o campo neutro, onde eu tinha liberdade para trazer todos, sem que um ficasse questionando, mas por que foi nessa, foi naquela, né? Então, a Amprev acabou se tornando um polo importantíssimo de debate. A gente, felizmente, conseguiu fazer um almoço, né, Santíssima? Trouxe todas as associações aqui, todos os presidentes, trouxe todos os representantes do Conselho Curador, trouxe o ministro, trouxe o vice-ministro, e isso acho que foi um marco importante, porque acho que esse é o modelo, pessoal, né? A gente vê em outras carreiras que existe mais de uma associação, a AMB, a JUF, e todas elas convivem intensamente, né? Infelizmente, as nossas tantas sindicatos e associações acabam não convivendo. E isso é uma fraqueza. A gente desperdiça o que a gente tem de mais forte, né? Que são as 4 visões de mundo que a AGU permite que a gente tenha, né? Então, eu espero que a gente tenha plantado essa semente. Espero que esse modelo associativo, né, que eu sempre disse, né, muito se discutiu em torno de unificação ou não, né? Mas, para além da unificação, existe a questão da unidade, né? A gente tem que encontrar unidade nessa variedade que é a AGU. E se a gente tiver pelo menos a unidade, pessoal, a gente vai ser muito mais forte, né? Então, foi para isso que a gente trabalhou. Vejo que é para isso que a doutora Santíssima trabalha todo dia. É uma voz de pacificação permanente, quando os momentos de mais tensão acontecem, assim como o Aloysio tem sido uma voz de serenidade muito grande. E espero que a gente possa seguir assim, doutora. Muito obrigado por tudo que fez por nós nesse ano, por toda a gentileza que teve conosco, por todas as oportunidades de diálogo que abriu aqui dentro da Amprev. Espero que isso não se perca, espero que o Conselho Curador volte a frequentar aqui, continue, né? Outra coisa que a gente fica muito feliz de estar deixando, né, é uma relação com o Conselho Curador renovada, né? Assim, a gente sabe, muitas vezes, como dirigente, que nem tudo que vão nos pedir vai poder ser atendido, né? Mas eu acho que interditar o diálogo ou não ouvir é o maior pecado que pode acontecer, pessoal. Né? Então, hoje a gente tem um Conselho Curador aberto a todos, a Thalita está aqui, o Rodrigo Menezes também, que escuta todo mundo, escuta todas as associações, respeita as gerações, né? A gente tem que ter muito respeito entre as gerações, pessoal. A gente deixa a coordenação de gestão do bem-estar laboral, né, que para mim é outra semente. Eu tenho dito nas minhas várias falas, né, muitas vezes eu escutei, o Watson falou isso brilhantemente em Minas Gerais, apesar de ter errado o nome do PF, acabou com a palestra, foi fazer uma gracinha, se perdeu, mas ele estava falando uma coisa importantíssima. Muitas vezes a gente escuta a pessoa falando, porque a instituição me adoece, né? Mas quem é a instituição, né? A instituição somos nós, pessoal. E o que eu vi nesses últimos 12, 13 anos de gestão? Os próprios colegas, às vezes, causam o adoecimento um do outro, né? A gente tem um mito de que, por ganhar igual, a gente tem que ter o mesmo desempenho a vida inteira na carreira. Isso não vai acontecer nunca, né? Eu vi esse senhor jogando bola aqui com 26 anos, hoje ele está com 52, ele não joga bola igual ele jogava antes. Não tem, é natural. A gente não é assim no esporte, a gente não é assim na família, a gente não é assim nos relacionamentos, a gente não tem o mesmo desempenho a vida inteira, né? Então, a gente deixa essa semente, né, Watson? Essa coordenação que vai tentar ser um amortecedor aí entre a questão disciplinar e de prerrogativas. Espero que os colegas saibam respeitar o momento de cada um. O Renato muito bem fala disso, dessa preocupação, né? A gente deu um salto geracional,
porque a gente está há muito tempo sem concurso, né? Eu, quando falava de um procurador novo na carreira, eu estava falando de alguém de 25 anos, né? Hoje eu estava fazendo uma enquete meio informal, assim, os mais novos têm 31, 32, né? A gente deu um pulo de 7, 8 anos aí, né? E se na entrada a gente deu esse pulo, na reta final a gente certamente deu esse pulo também. Então a gente tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Eu acabei de falar no fórum, né, que o que tem de mais valioso na carreira somos nós, são os nossos estagiários. Eu que comecei como estagiário da PFNSS, são os terceirizados, são os servidores, né, são os empregados públicos, são poucos, né? Então a gente tem que valorizar ainda mais, cuidar muito bem deles e criar um ambiente que as pessoas queiram estar, né? Então, acho que ficam essas sementes, né? Não vou ficar falando dos departamentos aqui, porque cada um deles vai poder falar, mas a gente deixa também uma reestruturação, né? O decreto, se é outra semente, que vamos ver se vai germinar, né? Finalmente a gente conseguiu dar um decreto com uma estrutura digna para a PGF, muito fruto de uma... E a gente fica triste, né, de estar fazendo essa transição, não simplesmente pelo apego a cargo, porque quem nos conhece aqui, a gente sabe que eu sempre brinquei com eles todos, né? O cargo acaba às vezes sendo uma miragem, pessoal, né? A gente não pode ficar correndo atrás de cargo e deixando a vida de lado, né? Mas o que nos deixa triste é o alinhamento que aconteceu desde a época que o Renato estava lá na presidência do INSS, o Adler PFE, o Léo PGF, o Bianco secretário especial, né? A gente conseguiu trazer os pontos para cá. Muita coisa da cobrança a gente conseguiu fazer por ter eu como ex-CGCOB, o Adler ex-CGCOB. Vamos dar essa moral para ele, né? O Ayrton, que passou pela CGCOB, né? Um alinhamento, o site na SGE. Então, assim, foram alinhamentos fantásticos, a gente conseguiu muita coisa, né? Deixar um decreto sem mencionar a PGF como órgão vinculado, para mim, é uma alegria muito grande, né? Espero que isso... Espero, né? Desejo que isso seja mantido, né? Então, no que a gente pôde tentar projetar a PGF e trazer dignidade para todos nós, a gente fez e só temos a agradecê-lo, porque fizemos tudo isso com o apoio da Amprev, pessoal, né? Deixa aqui o depoimento público. Hoje a gente tem uma direção associativa, assim como já disse, né? Desde a época da doutora Thelma, que nos convidou aqui para o almoço. Então, a gente fica muito feliz de ver uma associação forte assim e sendo decisiva nos rumos que a carreira está tomando, tá? Parabéns a todos vocês. Passo, então, a palavra para o doutor Elvis, para dar continuidade a esse painel. Bom dia, gente. Vou falar rapidinho, senão vão pensar que eu sou mudo, né? Ontem eu passei aqui, rápido, como a gente já ia falar hoje. Mas ontem eu vi a homenagem que foi feita, uma justa homenagem, né? Feita para a doutora Meire, né? E muito merecida. E ela, nos agradecimentos dela, que ela ficou até emocionada, falou da época que a Amprev foi criada e que foi feita em cima de ideais. E essa fala dela, que foi feita em cima de ideais, ficou bastante marcada, porque realmente, talvez essa seja uma marca registrada, talvez da grande maioria, se não todos que estão aqui, né, de ter trabalhado por algum ideal, assim como a associação defende alguns ideais. E nós, né, Miguel, hoje em dia, todo mundo que está na gestão, e eu trabalhei com o Renato, que era o PGF na época, quando eu retornei a Brasília, a gente vê o quanto as pessoas que estão nas PRFs, nas chefias de procuradorias, têm ideais, né, e buscam os seus ideais. Então, espero que a gente consiga perpetuar esse trabalho, né, por ideais, agora mais do que nunca, com os honorários e com o teto, né, as pessoas não estão trabalhando, mesmo quem está em chefias e tudo, por dinheiro. Então, acho que está por algum ideal mesmo, principalmente os colegas aí que estão nas diretorias e tudo. E aí, Miguel, me chamou a atenção também duas conversas rápidas que a gente teve aqui, uma com a doutora Tereza e uma com a doutora Geralda, que eu não sei se está aqui ainda. Duas colegas se colocando à disposição,
já aposentadas, mas ainda com assim, a percepção que eu tive ali da conversa, com total capacidade de contribuir. Aí eu fui até, a doutora Geralda estava colocando para mim, que está estudando como nunca e se aperfeiçoando na questão de Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu fiquei pensando, como que as pessoas aposentam e ainda talvez no auge, né, da capacidade produtiva. Eu conversei um pouquinho com o Eliseu também ontem, que foi o nosso chefe lá no interior de São Paulo, lá na Grande São Paulo, né, por muito tempo, convivemos por muito tempo. E aí queria só trazer essa questão das aposentadorias e da possibilidade que as pessoas têm de continuar contribuindo. A AGU, dentro desse reestruturação que trouxe, criou uma diretoria de desenvolvimento profissional. O Adler já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui com a gente. E a PGF criou uma coordenação de gestão do bem-estar laboral. Dentro desse conceito, a AGU agora está fazendo um trabalho junto com a FGV, e a gente até indicou, o Ricardo foi um dos colegas aposentados, que também não devia estar aposentado, né, doutor Ricardo? Devia estar produzindo muito aqui com a gente. Indicamos 2 aposentados e 2 pessoas que estão próximos da aposentadoria. A Márcia foi uma indicada também? De quem está próximo da aposentadoria. Ixi, Márcia, falei, desculpa. Não parece, né, que está próximo da aposentadoria. E 2 colegas que estão próximos da aposentadoria, que a Fundação Getúlio Vargas está desenvolvendo um estudo junto com a Advocacia Geral da União, justamente para um trabalho de preparação daqueles que vão buscar a aposentadoria para saber se realmente está na hora, se não está, para não tomar nenhuma decisão eventualmente precipitada, né? Saber tomar com certeza, porque a gente teve a oportunidade, lá no Ministério da Economia, de editar uma medida provisória para fazer uma contratação temporária de aposentados. Na época foi direcionado para a Previdência, né? Nós contratamos aposentados militares da reserva e aposentados do INSS que puderam produzir, não foi só do INSS, foi aposentados em geral, né? Mas foi uma contratação de cerca de mais de 3.000 aposentados e deu muito certo. Deu muito certo mesmo. Então, talvez, doutora Santíssima, seja uma coisa para se pensar, até queria pôr essa semente, né, as 2 coisas, né? A AGU está trabalhando nessa questão de preparar as pessoas para a aposentadoria, mas mesmo pensar se não seria o caso de buscar uma alternativa como essa. A medida provisória, infelizmente, não foi convertida em lei, aí a gente não conseguiu fazer disso uma questão perene, né? Mas talvez seja uma questão para a gente pensar de que forma que a doutora Tereza, a doutora Geraldo, que disseram que ainda gostariam de contribuir com a PGF, pudesse voltar a dar tantas contribuições, porque, como o Miguel diz, né, a nossa instituição é feita basicamente de conhecimento, né? Somos pessoas do conhecimento, então a gente tem essa vantagem de poder prolongar a nossa vida útil laboral nesse sentido. E aí, Miguel, eu peguei o microfone para falar um pouquinho disso, mas principalmente, gente, o Miguel passou por um ano aqui, homenageando um monte de gente, assinando um monte de portaria, e ele também constantemente vem sendo homenageado, mas eu queria, nesse momento, né, aí que a gente possivelmente vai passar por uma transição, deixar o meu registro também de admiração extraordinária ao colega Miguel. A gente brinca, né? E eu tive a honra e o orgulho. Acho que muitos já escutaram essa história aqui algumas vezes, né? Fiz um processo seletivo para contratá-lo como estagiário, para poder um processo seletivo extremamente sofisticado, né? Para poder peneirar uma pérola dessa que acho que estava no 1º ou 2º ano de direito, né? 1º ou 2º ano de direito, que foi perguntando se ele jogava futebol, para poder ter vaga na procuradoria como estagiário. Aí ele disse que sim, e foi contratado imediatamente. Isso lá em 2000, 2001, né?
Então, na época, ele foi estagiário, a gente pôde passar um pouquinho, através do exemplo, alguma coisa do serviço público, ele gostou, acho que se envolveu, depois ele entrou na carreira em 2007, e hoje eu diria que, viu, Miguel, eu que sou seu estagiário hoje, cara, porque você tem uma... Ele tem uma capacidade agregadora, aprendeu muito aqui, ficou em Brasília convivendo lá, fazendo algumas reformas, né, nesse governo. Então, conviveu muito, aprendeu muito, assim, do ponto de vista de resolver as coisas, a facilidade que a gente teve, a proximidade que ele tem com o ministro Bruno Bianco, acho que potencializou demais, ajudar todas as nossas procuradorias a resolver questões. Então, queria deixar registrada a admiração por você, meu amigo, e em público, né, agradecer pela oportunidade de ter passado ali esse ano, estagiando ali com você na Procuradoria, e desejo que a PGF continue profícua, que cada vez mais venha agregando, e que aí o próximo PGF que vier possa estar à altura aí de tantos outros PGFs que passaram pela PGF. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer voltar à Amprev. Depois de tantos anos, eu estive em alguns Comprevs, e participar desse é mais uma honra que eu tenho. Rever amigos, abraçar alguns amigos que eu não vejo há tanto tempo. Encontrei na entrada do prédio Pedro Lacerda, que fazia tantos anos que eu não vejo. Dr. Weber também, é sempre um prazer reencontrá-los. Dr. Gifone eu vejo ali também. E um grande amigo, grande colega, doutor Aloysio, uma grande referência que todos temos na carreira, uma das nossas grandes lideranças. A Amprev, doutora Santíssima, eu acho que já não é mais uma associação. É um lar para todos os procuradores, para todos os amigos ativos, aposentados, procuradores federais, advogados da União. E eu tenho certeza que todos enxergam a Amprev cada vez mais como um lar, um local de encontro, de congraçamento, de troca de experiências e de manutenção de amizades. A Amprev, durante os últimos anos, Miguel falou bastante sobre isso, foi um ponto de encontro de todos, os iguais, os diferentes, um ponto de formação de estratégias de atuação associativa. Eu fui o procurador-geral numa época de bastante complexidade, foi uma época do movimento de valorização da AGU, houve algo parecido com uma greve, e o ponto de encontro, de formação de estratégia de todas as associações era a Amprev, era esse local e continua sendo. Nosso presidente da época da Amprev, a que estou fazendo referência. Então, foi um momento de reafirmação da Amprev como a Suíça, como um ponto de encontro de todos, e assim permanece e assim permanecerá, porque é da vocação da Amprev. É da vocação da Amprev tratar bem. Quando os colegas entram na porta da Amprev, ninguém pergunta se é associado, ninguém pergunta se não é associado, ninguém pede para se associar, simplesmente recebe. Recebe de braços abertos. Então, nós não encontramos isso por aí. A Amprev é um lar, não é uma associação. Hoje é dia de celebrarmos a Amprev. Mas hoje é dia também de celebrarmos, e durante muito tempo será, a carreira e a gestão do Dr. Miguel. Acho que essa gestão será lembrada por muito tempo e por muitos. Uma gestão curta, mas com muitas realizações. E vou ficar nos aposentados. Esse foi um ano especialmente interessante para os aposentados. Eu vou citar 3 fatos. No início do ano, uma homenagem institucionalizada aos aposentados. Como demorou, mas veio. Os aposentados precisam ser respeitados por toda a carreira que trilharam, e a sua saída da Procuradoria não pode ser simplesmente o fechamento do sistema, o cancelamento da sua senha e o cancelamento do seu e-mail.
É preciso que a instituição amadureça a tal ponto de respeitar a aposentadoria como um rito importante de passagem e que seja necessário que institucionalmente todos sejam homenageados no momento de sua saída. Que a Procuradoria se reúna no dia da aposentadoria de um colega, para que não aconteça como o colega que Miguel fez referência, Manuel. No último dia de serviço, no dia da aposentadoria, sozinho na Procuradoria, abraçando um computador. Não pode ser assim. Esse é o dia de abraçar todos os colegas e ser abraçado por todos os colegas. Certamente, a criação dessa homenagem institucional anual aos aposentados feitas por Miguel vem nesse caminho. Vamos alimentar essas homenagens diariamente, a cada diário oficial, a cada encontro, a cada confraternização. No meio do ano, nós tivemos a criação da Coordenação Geral de Bem-Estar. Ela tem um foco muito claro no envelhecimento profissional dos colegas. E com esse envelhecimento profissional, com perda de performance, os colegas já não conseguem fazer o que faziam antes. Isso é doloroso para o colega que tem a clara percepção de que não é o mesmo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Como a instituição tratava e continua tratando esses fenômenos da vida. Insensibilidade, abertura de processos disciplinares. Essa não é a instituição que eu quero. A instituição que eu quero é aquela que abraça, convida um colega que está com dificuldades, muitas vezes em razão da perda natural de performance com o passar do tempo, e pergunta o que ele precisa. O que é que ele está precisando? O que pode fazer para ajudar? A ele recuperar a autoestima profissional e voltar a trabalhar, às vezes em outra área, com outra quantidade de processos. A nossa carreira está envelhecendo. Miguel fez essa referência. O último concurso foi de 2015. O colega mais novo da carreira provavelmente tem 7 anos de carreira. E os mais velhos estão envelhecendo mais. Não dá para esperar que um procurador jovem, recém-empossado, e já não tão recém-empossado, né, há 7 anos, a doutora Thalita, por exemplo, que apresentou para vocês, que um colega com 30 anos de serviço tenha o mesmo vigor e a mesma capacidade de produzir com velocidade e quantidade que a doutora Thalita, que acabou de fazer uma exposição extraordinária para todos nós. É preciso que a carreira tenha a sensibilidade de perceber que os diferentes precisam ser tratados de forma diferente. E a criação da Coordenação Geral do Bem-Estar na gestão do Dr. Miguel também vem nesse sentido. E, por fim, para fechar o ano, mais uma homenagem aos aposentados. Finalmente, o nosso glorioso Conselho Curador dos Honorários Advocatícios estendeu a mão, apresentando uma solução bastante honesta, bastante digna de aplausos de todos nós, para contemplar os aposentados, inclusive de forma retroativa, na percepção dos honorários. Os aposentados, portanto, doutora Santíssima, voltaram para o centro do debate nesse ano, de onde nunca deveriam ter saído, e eu tenho certeza que de onde não vão mais sair. Parabéns a Amprev, parabéns, doutora Santíssima, parabéns, Miguel, parabéns a Luísio, parabéns a todos nós. Que tenham um encontro bastante profícuo. Passamos a palavra agora para a doutora Márcia. Obrigada, doutora Santíssima. Bom, primeiro eu cumprimento a mesa, né, na pessoa da doutora Santíssima e demais procuradores federais que estão aqui comigo nessa mesa. Bom dia a todos, né, um grande prazer poder participar desse encontro, né, da Amprev. Sou procuradora federal, já iniciei como autárquica, tenho certeza que grande parte aqui do grupo, né, doutor Oscar, é da época que trabalhávamos, né, nas procuradorias estaduais, né, éramos vinculados às procuradorias estaduais, o doutor Weber também foi meu chefe. Na época, chegamos a trabalhar juntos em Curitiba, não sei se o senhor se lembra, era até jogo da Copa, e nós íamos, né, depois do um frio danado, poder assistir um lugar quentinho, poder assistir o jogo.
no final do expediente. Mas, assim, é uma grande honra participar aqui desse congresso, né? A Amprev, durante todos esses anos, a gente vem acompanhando o trabalho que a Amprev vem desenvolvendo. Eu já participei de outros congressos, por exemplo, de 2002, né? Que eu me recordo que foi o primeiro que participei. Sempre tive um carinho muito grande. Primeiro, por ser procuradora autárquica no início, depois a transformação da carreira, então existe um vínculo, como diz o Renato, um vínculo familiar mesmo, né? É uma família para nós, procuradores federais, a associação, a Amprev. Então, e continua sendo, né? A gente tem acompanhado aqui, doutora Luiz, doutora Santíssima, sempre acompanhando a PGF, né? E não assim com críticas, né, destrutivas, mas sempre esse acompanhamento de nos auxiliar a desenvolver a gestão. Eu estou fazendo parte da equipe do Miguel, né? Como diretora de departamento do contencioso previdenciário, que foi mais uma alteração que a PGF fez, né, necessária em razão do grande volume de trabalho, né, que a matéria previdenciária impõe aos procuradores federais, né? Muitos já acompanharam, inclusive se aposentaram na Previdência. Eu vou fazer agora, em janeiro, 40 anos de serviço, por isso estou compondo a equipe aí de pesquisa do Watson. Mas, enfim, eu gosto muito do trabalho que a gente desenvolve. Nós não podemos evoluir sem olhar para trás todo o trabalho que foi desenvolvido e que vocês todos participaram, né? E participam ainda e devem continuar participando da construção dessa carreira. Essa conquista mesmo dos honorários agora, que nem, vamos dizer assim, nem precisávamos estar discutindo isso, né, Renato? Mas, enfim, é a demonstração de quão importante nós, procuradores federais, seja da ativa, seja aposentados, são necessários para a carreira. Eu acho que a gente tem que trabalhar pensando no momento que o procurador está atuando, seja ele aonde for, né? E pensando exatamente na carreira, no fortalecimento da nossa instituição, seja ela em que momento a gente estiver, inclusive na nossa fase, onde a gente deixa de exercer as atribuições do dia a dia ali, né? Fazendo os nossos processos. Mas, enfim, é um grande prazer participar aqui. Eu queria, assim, eu não sei se os demais diretores vão falar, mas eu vou falar só bem rápido sobre o Departamento de Contencioso Previdenciário, que foi instituído recentemente, agora em agosto, né? E ele tem uma função muito importante institucional, que é acompanhar as demandas previdenciárias desde a sua origem, né, até os tribunais superiores. Do Departamento de Contencioso, que está sendo conduzido pela Bruna, nós sempre atuamos aqui na direção, aqui em Brasília, nos tribunais superiores. E o processo que tramitava, né? Vocês acompanharam bastante isso. Cada um na sua região, cada um definia a sua estratégia, e agora essa figura modificou, né? Nós vamos acompanhar os processos desde a sua origem até a chegada nos tribunais superiores, isso para poder auxiliar e fazer um trabalho estratégico, um trabalho que possa valorizar e proteger ainda mais a política pública, né, que já vem sendo desenvolvida, para que a gente tenha um resultado melhor da nossa atuação. Bom, enfim, eu vou assim agradecer, né, a participação, doutora Santíssima, muito obrigada por poder estar aqui nessa mesa. E, assim, colocar à disposição, né, de todos vocês, agradecer a Amprev, essa parceria, né, tão fundamental para a nossa atividade, né, é um carinho muito grande com a Amprev e estamos a todos à disposição de vocês. E muito obrigada. O Elvis está falando que é estagiário meu, mas está me dando ordem aqui. Ele pediu... Hã? Você vê, né? Ele pediu para chamar o Fábio e a Luciana aqui. Hã? Você vê, Luiz? Conversinha fiada? Já tá em transição, né, Gifone? Você ri, né? A Luciana está vindo aqui, pessoal, mas eu queria, antes de passar a palavra para a Bruna Palhano, né, nossa diretora de contencioso, Luciana Fonte Luz, que também é diretora, Fábio Munhoz, diretor de cobrança. Eu fico pensando assim, né, talvez eu nunca tenha externado isso publicamente,
Mas toda vez que eu vejo as duas sentadas assim, uma do lado da outra, né? Duas diretoras de contencioso, a Bruna do contencioso originário nosso, né? Que descende na nossa adjuntoria, e a Márcia agora do recém-criado Departamento de Contencioso Previdenciário. Eu nunca deixo de pensar que é assim, não sei se as duas se deram conta, mas é um símbolo muito forte do que é a PGF, né? A gente vê a Márcia coroando a carreira dela, ocupando a função de diretora, né? A Márcia, que tem uma curiosidade, que passou por tudo que podia passar pelo INSS e finalmente veio exercer a direção do contencioso previdenciário nos seus 40 anos de carreira, né? E traz toda a experiência dela. Ela não falou, mas eu fui estagiário dela também em Londrina, na mesma época do Elvis. A Márcia logo chegou depois lá. A Márcia trabalhava tanto que tiveram que comprar até uma impressora laser para ela, porque antigamente era aquelas de... não acompanhava o ritmo da Márcia, tiveram que comprar... Não é verdade, Elvis? Pior que é verdade. Acabava o toner tão rápido que você vai falar, dá uma laser logo aí, porque senão nós estamos mortos. E ao mesmo tempo, a gente vê a Bruna, que está há quase 3 anos, 4 anos, 2 anos. Valoriza, deixa eu exagerar, vai. Está já há 2 anos no departamento, que eu tive o privilégio de ver a Bruna debutar na tribuna do Supremo, né? Então eu não deixo de pensar nesse ciclo, né? Onde a Márcia está coroando a carreira e passando a experiência dela, e a Bruna transmitindo a juventude e o brilhantismo, né? E eu espero que isso aconteça muitas e muitas vezes de forma permanente na carreira, e que a Márcia possa gostar do abono de permanência, né, Márcia? E ficar bastante tempo conosco também. Então é isso, pessoal. Antes de passar a palavra para a Bruna, só queria dizer que muitas vezes, em muitas reuniões, eu fiquei olhando para as duas e pensando isso, e nunca falei, né? Mas acho que isso é um símbolo forte do que é a PGF e do respeito que a gente tem que ter com todas as gerações que constrói a carreira, né? A Márcia certamente já esteve lá onde a Bruna estava, né? E hoje a gente tem que respeitar toda a história sua e de todos aqui, né? Então é isso. Pessoal, bom dia a todos. Cumprimentá-los aqui na pessoa da doutora Maria Santíssima, do doutor Aloísio. Estava vendo, mas agora perdi-o de vista. Ah, ali. Bom, é um prazer estar aqui. Eu não sou muito dada a falas de improviso. Tudo meu é muito preparado com antecedência, né, Thalita? Cumprimentar aqui a Thalita, que não só faz esse trabalho brilhante no Conselho Curador, mas atua conosco lá no Departamento de Contencioso, na atuação prioritária. Não tinha falado com você ainda. Bom, gente, eu queria só, primeiro, registrar a satisfação de estar aqui. Realmente, a sensação de acolhimento da Amprev. Eu venho participando, o Miguel trouxe a gente junto, né? E eu tive várias oportunidades de vir aqui à casa, né? Conversar, almoçar, né? Conhecê-los melhor, e sempre também me senti muito bem recebida. E queria registrar também a semana de celebração, né? Estamos tendo vários eventos, estamos aqui com o Comprev, estamos com o encontro de gestão da AGU, temos esse momento de celebração. Que bonito ter caído justamente nessa semana, Miguel, na quinta-feira, aí fazendo comemorando 1 ano como nosso chefe, Procurador-Geral Federal, e fazer o registro aqui. Já lhe falei em outras oportunidades, mas eu acho que o que a gente sente deve ser sempre falado, né? Então, foi um ano de muito aprendizado com você, externar, assim como todos, a admiração que você inspira na gente. Parabenizar pelo projeto implementado, né, de robustecimento do nosso contencioso, que agora a gente tem 3 grandes frentes de batalha, né? O Departamento de Contencioso para atuar ali na matéria finalística, que por si só já demanda muita atenção, a matéria administrativa e trabalhista, o Departamento de Contencioso Previdenciário. Eu tive a oportunidade de falar uma vez para vocês, Márcia, repetindo aqui. Eu acho que tem um simbolismo muito grande na escolha do seu nome como primeira diretora do Departamento de Contencioso Previdenciário. E isso, por si só, já é grande parte do sucesso que esse projeto está tendo.
E quero ver mais, quero ver ano que vem o Departamento Contencioso Previdenciário completo em atuação. Parabenizar o Fábio Munhoz, coordenador por tanto tempo e 2 vezes já, né, da Coordenação Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos e primeiro diretor do Departamento de Cobrança e Recuperação de Créditos. E a minha amiga Luciana também, que embora não faça parte do trio aqui do Contencioso, está inaugurando o Departamento de Gestão. A gente chega um pouco mais próximo do modelo da PGU, né? A PGU tem uma série de departamentos para atuar ali perante STJ, TST e TNU, e tem um órgão específico para atuação no Supremo Tribunal Federal. E agora a gente consegue chegar um pouco mais perto desse modelo, sem precisar copiá-los, adotando o nosso próprio, que eu acho que vai dar muito certo. Eu estou muito feliz de ver isso acontecendo, estou muito feliz de estar à frente do Departamento de Contencioso nesse momento. Estou lá há 4 anos, quase 5, mas quase há 2 como diretora. Bom, e cumprimentá-los, agradecer a oportunidade de estar aqui, externar a felicidade dessa semana, desse momento e desse seu ano, enquanto chefe da nossa carreira, Miguel. Bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui na sede da Amprev para falar um pouquinho sobre a PGF. Eu gostaria de agradecer a todos e parabenizar todos aqui da mesa em nome da doutora Santíssima, que Renato já falou muito bem, Miguel também. A Amprev, esse ano, principalmente, se transformou na nossa casa, a casa que mais nos acolheu, né? Foram tantos almoços que o Miguel ele já está craque em bacalhau, me parece que já está fazendo na casa dele. Mas eu sempre brinco que um dos melhores almoços da Esplanada aqui na Amprev. Então, a gente foi realmente, brincadeiras à parte, muito bem acolhido. O Renato utilizou a expressão lá, mas é isso mesmo, doutora Santíssima. A gente agradece demais pelo acolhimento. Aloísio, nosso colega, procurador federal, tão respeitado há tantos anos, né, doutor Luiz? O senhor merece todo o reconhecimento e agradeço em nome da PGF aqui pelo seu acolhimento. Sobre o departamento de cobrança, colegas, aqui na sede da Amprev talvez não seja tão interessante falar para vocês. Eu gostaria de dizer que o que o Miguel já falou, e eu tive algumas oportunidades de falar esse ano, e que eu brinco um pouco, os astros estando todos nessa mesma linha, eu acho que dificilmente vai acontecer de novo na história da Advocacia Geral da União. A gente tem o primeiro-ministro, o primeiro procurador federal, o vice-ministro, procurador federal, o chefe de gabinete, procurador federal. No meu caso aqui, da cobrança, o primeiro PGF que foi para o CGCOB, que veio da cobrança, apesar de poucas pessoas lembrarem disso, eu sempre falo, mas foi um CGCOB. A gente conseguiu 2 decretos estruturantes da Advocacia Geral da União no mesmo ano, um em março, outro em agosto, foi aquele que nos criou aqui, criou o Departamento de Gestão, Contencioso Previdenciário e o de Cobrança, e vai transformar o nosso DEPCONTE num departamento contencioso ainda melhor, tendo a nossa colega brilhante, a Bruna, pela frente. Mas a doutora Márcia, como diretora do Contencioso Previdenciário, é uma marca e é uma das colegas, se não for a colega que mais entende da matéria na carreira, então ela merece esse posto que se encontra. A gente tem muito orgulho em dividir as cadeiras com a doutora Márcia. Luciana Fontes, que já passou pela PGF, assim como eu, entende tudo de gestão da casa. Então, nós formamos realmente uma equipe, colegas, humildade de lado, uma equipe muito boa, e eu espero que, independentemente do que aconteça na transição agora, que o trabalho da PGF continue, porque eu sempre falo também que os projetos que a gente constrói dentro da PGF, elas não têm que ter o nosso nome aqui, né? A gente trabalha para o fortalecimento da nossa instituição. Isso que é o mais importante, fortalecimento da PGF. Com isso, a gente fortalece a AGU, porque nós somos a maior carreira dentre as 4. Então, quanto mais se fortalece a PGF, mais se fortalece a Advocacia Geral da União. Então, eu fico realmente muito feliz, como a Bruna bem falou. Se contar minha passagem como CGCOB da primeira vez, como CGCOB da segunda vez, já são 7 anos, e realmente eu tenho a alegria agora de ser o primeiro diretor do Departamento de Cobrança. É um anseio nosso da cobrança. Luciana Bahia, nossa vice-diretora daqui, sabe muito bem. Eu vou fazer 20 anos de carreira, praticamente 20 anos na cobrança. Comecei na cobrança do INSS, doutora Santíssima. E talvez um dos pontos baixos e altos que nós tivemos na carreira foi a publicação da Lei 11.457, quando tirou a nossa competência da cobrança tributária do INSS, a gente já pensou que
que tinha acabado a cobrança toda da PGF, foi um momento de luto, e um momento importante de transição, quando nós percebemos que sim, a gente podia receber e controlar a cobrança da época de todas as 158 autarquias e fundações públicas federais, hoje 164. E esse é o nosso grande desafio e continua sendo, né? Trabalhar no sistema único de gestão, fazer as grandes viradas de chave que a gente está fazendo, primeiro com o contencioso fiscal todo regionalizado, e agora com o contencioso fiscal nacionalizado, um projeto do nosso PGF, mais um projeto que certamente vai ser muito exitoso, porque o Miguel é um gestor, talvez seja um dos gestores mais bem preparados na casa, e daí também o meu orgulho em trabalhar com ele e ser o primeiro diretor de cobrança nomeado por ele. Então, a gente tem muito a entregar, e o mais importante, colegas, é o legado que a gente vai deixar. Acho que o Miguel já falou isso aqui, mas o Adler, o vice-AGU, meu amigo, também sempre fala. Quem não conhece a sua história, quem não conhece a representação da nossa história dentro da PGF, não sabe os caminhos a serem trilhados no futuro. Não sabe sequer o que vai fazer amanhã. A gente tem que reconhecer todo o trabalho dos nossos aposentados. Vocês são o alicerce da nossa carreira. Quem não reconhece o trabalho dos aposentados, quem não reconhece o trabalho excepcional dessa associação, não tem condições sequer de trabalhar em gestão. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, parabenizo mais uma vez a todos os associados, todos os colegas da Amprev, a associação. Pelo menos até o final do ano eu me coloco à disposição, né, Miguel, para ajudar. A gente não sabe o que vai acontecer, mas brincadeiras à parte, colegas, o mais importante é a gente construir uma PGF cada vez mais forte, e isso eu tenho convicção que a gente conseguiu fazer nesse ano, desse gestor maravilhoso que é o Dr. Miguel. Eu não gosto de falar muito, porque eu me emociono muito, meu Miguel está chorando muito também, então a gente está na mesma. Está ficando até um pouco constrangedor, né, Miguel? No evento de cobrança, eu brinco que eu chorei 18 vezes e eu falei 15 minutos, então imagine como que está... a sensibilidade à flor da pele, né? Mas ter trabalhado, eu trabalhei com alguns PGFs, alguns AGUs, cada um com as suas características, cada um com os seus méritos e os seus defeitos, mas eu posso dizer que eu tive um enorme prazer, e a vida me deu isso, de trabalhar com um gestor como o Dr. Miguel. Então, mais uma coisa que o destino nos dá, Miguel. 30 anos da Amprev, 1 ano da sua gestão, é muita coisa importante, e a gente tem que comemorar. A gente tem que aproveitar os momentos para comemorar, não só pensar o que eu vou fazer no final do ano. Não, vamos comemorar, porque esse momento representa isso. Então, agradeço muito pela atenção de todos, agradeço demais a doutora Santíssima Amprev, e muito obrigado pela atenção. Um abraço. Bom dia a todos. Eu sou Luciana Fontes, estou como diretora do Departamento de Gestão e Cálculos da PGF. Bem, fiquei como última a falar, é bom, porque não sou muito dada a falar em público, e muito menos de improviso. Vou agradecer a doutora Santíssima, a doutora Luísa, pelo convite, a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Ao doutor Miguel e doutor Elvis, pela oportunidade de trabalhar nessa gestão maravilhosa. Assim, fora o trabalho, já todos falaram, mas o convívio diário com todos que trabalham com a gente faz esse trabalho se tornar leve, um trabalho que é pesado se tornar leve, agradável. Então, é esse presente que eles nos dão. É muito boa a convivência, e isso faz toda a diferença assim, no nosso trabalho, porque eu, como o Fábio, faço 20 anos de PGF em maio do ano que vem, e a gente sabe que são provavelmente mais 20 anos de trabalho. Então, se forem 20 anos assim, eu vou estar muito feliz. E eu tive a oportunidade agora, na semana passada, doutora Santíssima, ou na outra, quando teve a homenagem aos aposentados em São Paulo, e eu vi a doutora Santíssima falar lá, e uns colegas de São Paulo, que me emocionou muito. Foi muito bonita a homenagem, falando dessa questão que o Fábio trouxe para a gente do passado, né? Eu sempre penso nisso. A segunda vez que eu passo aqui pela gestão da PGF, e qualquer lugar que eu passe, eu sempre penso no quem veio antes da gente, que sempre traz aquela história do tijolinho, ou do legado que as pessoas trazem. A gente nunca pode deixar isso para trás, porque tudo se completa.
Nada vem, ninguém faz nada sozinho, e quem vem antes da gente sempre traz coisas boas só para a gente ir complementando. Então, o trabalho que vocês fizeram, todos os aposentados da nossa carreira, os colegas mais antigos que ainda estão na ativa, e os mais novos também, que já trabalharam aqui com a gente, são essenciais para que a gente construa um futuro melhor. E, assim, em relação ao departamento de gestão, só vou fazer uma correção, Bruno, eu não sou a primeira. O primeiro diretor é o Melk, que está aqui com a gente. Ele que... eu sou a primeira diretora. Vamos... E o Melk foi importantíssimo na formação até dos decretos. Ele trabalhou muito em relação a isso, junto com os procuradores gerais, com o Miguel e com os que antecederam. Então, faço a minha homenagem ao passado também, em relação ao Melk. E o Departamento de Gestão ele vem da fusão de duas coordenações gerais que existiam há muito tempo na PGF, de Planejamento e Gestão e Projetos e Assuntos Estratégicos, e ainda para assumir uma tarefa muito importante para a gente, que são os cálculos. E eu considero o Departamento de Gestão como um facilitador de toda a atividade do contencioso aqui dos nossos colegas que atuam na atividade finalística da PGF. Não vou aqui me alongar nas nossas funções e fico realmente muito feliz com essa oportunidade e espero que a gente possa construir muito mais, além do que vocês construíram, e colocar o nosso tijolinho para o futuro da PGF. Obrigada. Meus caros colegas, 2022, sem dúvida, é um ano que vai ficar na história. Na história por várias razões. Os 30 anos da Amprev, não é todo dia que se faz 30 anos. 30 anos de história, de luta, de conquista, de trabalho, de ideais, de realização. Quando a gente volta lá no comecinho, 1992, quando a doutora Meire chegou em Brasília, e logo de imediato ela mostrou-se aguerrida, interessada em mudar o quadro que ela ali chegou e viu. E, na sequência disso, veio a criação da Amprev. Mas 2022 deixa uma marca muito importante. Uma marca em que a Amprev retoma os mesmos rumos que ensejaram a sua criação. A Amprev, ela trabalha como associação, defendendo o lado corporativo. Isso é indiscutível. É uma das principais razões da nossa existência. Mas ela não deixa de lado o seu papel institucional. E, pensando nesse papel institucional, nós nos deparamos por diversas vezes situações desagradáveis nesses primeiros 7 meses de gestão, que já foi colocado aqui, onde nós tivemos que nos divergir da posição de entidades co-irmãs. Muito embora o nosso primeiro momento, assim que tomamos posse, foi tentar inaugurar, e conseguimos, estamos conseguindo isso devagarinho, um elo de paz com as demais entidades. Infelizmente, ainda não chegamos no ponto que gostaríamos de chegar. Mas nos divergimos no momento em que as nossas entidades ocuparam espaço, inclusive de jornais, para fazer ataques à AGU, à PGF. O papel da Amprev é de defesa do procurador, é de defesa do associado, é de defesa da instituição. Não significa que a gente diz amém para tudo que acontece, mas a gente chega e conversa e procura mostrar que aquele não é o caminho certo. Porque desde o primeiro momento de luta de classe que eu assumi lá em 1989, eu sempre tive o cuidado de dizer o seguinte: qualquer que seja o nosso colega
que estiver em dificuldade, que estiver caindo, que estiver sofrendo, estenda a mão a ele e ajude-o a levantar. Porque quando um cai, ele leva com ele todos os demais. Então é importante que a gente saiba defender, saiba orientar, saiba reivindicar. A gente pode reivindicar sem brigar. E com esta metodologia, nós tivemos esses 7 meses de luta. Pode-se contar o dia que a gente saiu daqui da Amprev antes de 8 horas. Nesses 7 meses, visitamos 11 estados, numa proposta de defender o acordo dos honorários. Um dos primeiros atos nossos foi nos dirigir ao advogado-geral da União, pedindo a ele que nos ajudasse na abertura dessa proposta de modificação dos cálculos dos honorários. Nos dirigimos ao doutor Miguel, pedindo ajuda para que os precatórios pudessem ser pagos atempadamente, e tivemos todo o apoio da Procuradoria-Geral. Então, a gente não precisa de brigar, a gente apenas precisa de saber reivindicar. E eu acredito que essa é a linha que a Amprev vai dar continuidade. Mas eu não posso deixar de registrar aqui, agora, e um registro que eu tenho certeza que vai ficar na memória de todos nós. Eu tenho 72 anos. Desses quase 72 anos, eu nunca vi, durante toda a minha carreira de servidora pública, desde 1977, quando ingressei no serviço público, já na Previdência, eu nunca vi uma gestão de paz, de reconhecimento, de carisma, uma gestão corajosa, que teve a coragem de romper o silêncio e declarar publicamente o seu trabalho, o seu apoio e a sua intenção de estar defendendo a advocacia pública federal, seja ela para os ativos, seja ela para os aposentados, seja ela para os pensionistas. Doutor Miguel. Eu sei que, pelas circunstâncias de virada de ano que nós teremos, só se fosse por muita sorte por nós, muito embora nós vamos reivindicar isso, que você e o doutor Bruno não estarão à frente. Mas eu quero dizer o seguinte: recebam da Amprev, receba de todos nós, procuradores federais, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e a nossa certeza de que vocês, se daí saírem, sairão para algo melhor, porque pessoas como vocês não podem ficar perdidas. O nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. E agora eu quero dizer que depois de amanhã o doutor Miguel estará completando 1 ano de chefia da sua condição de procurador-geral. E eu convido a todos para que amanhã à noite a gente possa comemorar isso. Certo? Eu agradeço muito. Agradeço todo esse apoio que a gente tem recebido de vocês, o carinho. A Amprev continuará aberta, os nossos almoços continuarão, e vocês continuarão conosco aqui. Vocês foram muito importantes para nós no curso desses 7 meses, e continuarão sendo, porque vocês são a Advocacia Pública Federal. Eu tenho dito sempre e vou repetir: nós não precisamos nos preocupar com unificação de nome, de carreira, porque a Procuradoria Federal é bem mais forte. Parabéns a todo procurador federal,
seja ele de ontem, de hoje e de amanhã. Que todos possam, cada dia, contribuir mais para que nós possamos sempre ser mais fortes e ser os melhores. Muito obrigada. Agora nós temos uma sessão extraordinária aqui. Vamos receber a filiação à Amprev do Dr. Miguel e companhia. Aí ele chamará os outros. Assina só depois. Cadê a Mariana? Lá vem ela. Doutora Maria Santíssima, eu quero, na oportunidade também, reiterar o apoio do pessoal da PGF e também mencionar aqui as demais pessoas que estão também da PGF presentes nesse congresso. Gostaria de uma salva de palmas recebendo o Departamento Contencioso Previdenciário, a Márcia Elisa de Souza, oficializando aqui, a diretora. Lael Rodrigues Viana, diretor substituto. Do Departamento de Cobrança, Recuperação de Crédito, Fábio Munhoz, o diretor. Também a diretora substituta Luciana Bahia Lorio Ribeiro. Departamento de Contencioso, a Bruna Maria Paliano Medeiros, a diretora de Departamento de Contencioso. Também na coordenação geral do pessoal, o Adson Monteiro Oliveira. Oficializando também a presença do Departamento de Gestão, a Luciana Andrade de Luz Fontes, essa diretora. Também a doutora Sidacta Costa de Azeredo Souza, chefe do gabinete do Procurador-Geral Federal. Aos demais também presentes da PGF, obrigado em nome de toda a equipe da Amprev por apoio para a realização em comemoração desses 30 anos da associação. Gostaríamos também de agradecer pelo brilhantismo a presença daqui também do Dr. Rafael Machado, Procurador Regional Federal da 4ª Região. Obrigado, doutor. Dando então continuidade a esta pequena solenidade de filiação de novos associados da Amprev, dos procuradores presentes, com a palavra, mais uma vez, a doutora Maria Santíssima Marques. Pessoal, eu sei que, primeiro, agradecer a doutora Siddhartha aí também pela presença. Isso aqui, eu sei que é o simbolismo de tudo, mas, pessoal, do fundo do coração, assim, eu me associo, eu nunca fui associado, eu tenho essa história, muitas vezes, como o Renato falou, fui muito cobrado, especialmente durante o movimento, recentemente até acabei ficando de fora de alguns eventos aí por não ser associado em outras entidades, e aqui a gente nunca foi cobrado para se associar, a gente sempre foi recebido, e realmente eu acho que aqui é um lar, quando você passa até o telefone da cozinheira aqui, doutora Santíssima, você passa... Então, hoje eu me associo porque realmente eu acredito que o modelo de representação associativa que a gente tem que ter para a instituição é esse que a Amprev faz, pessoal. Repito, eu falei isso nos 20 anos, a gente tem que defender a instituição, porque 20 anos aqui na Esplanada parece muito, parece que as coisas em 20 anos se consolidam, não podem ser revertidas, mas a gente sabe que quem faz parte do dia a dia sabe todos os ataques que a gente recebe, de todo o entorno nosso, Então... Quando a gente recebe o famoso fogo amigo, é mais difícil ainda, é mais dolorido, e o estrago é muito maior, porque a gente sabe como que as coisas são exploradas, especialmente na imprensa, Então, isso aqui, obviamente, que tem esse símbolo, doutora Santíssima, mas é de coração mesmo. Até brincava esses dias que faltou uma festa junina para eu poder casar com a Santíssima. Eu ser o noivo, ela ser a noiva, Mas ano que vem, quem sabe, Luiz? Fica aí. Mas aqui, acho que é um símbolo mesmo da gestão... E fui muito cobrado pelo Luiz e pela Santíssima, pessoal. Não pensa que foi só almoço e festa, Mas eu acho que esse é um jeito de atuar, É uma cobrança firme, mas dentro de casa, na bola, e sem querer aparecer, pessoal. A gente precisa de presidentes de associação, Não de youtubers e não de pessoas que fiquem fazendo notinha na imprensa e colíndice social, Acho que isso não leva a gente a lugar algum, tá? Muito obrigado a todos. E se eu tenho chorado, viu, Fábio? O Fábio torce para o Guarani, eu torço para o Londrina. Eu acho muito natural os dois chorarem. Então, acho que é por isso, viu, Fábio? Obrigado aí.